Mais um CR Casa que nós estamos reunidos aqui para falar de Jesus e de tudo que Ele está fazendo no nosso meio. Seja muito bem-vindo, se for a sua primeira vez, aí do outro lado, que você seja muito bem recebido nesse CR Casa. Meu nome é Matheus, sou um dos pastores aqui nessa casa e estou aqui para servir você hoje. Nós estamos no Agosto Missionário, esse momento ao qual estamos conscientizando, reconectando com a missão de Deus para a igreja local. E é muito interessante isso porque nós estamos diante de um mês como esse e a gente começa a falar de missões, a gente está falando sobre orar por um missionário que está do outro lado do mundo, a gente está falando sobre as nações, a gente está falando sobre pessoas que estão atravessando fronteiras para anunciar de Jesus. E é óbvio que isso é muito bonito, isso é necessário, a igreja ela não pode perder isso. A gente precisa continuar enviando pessoas. Esse é um desejo nosso aqui como igreja local, sustentar pessoas, sustentar missionários, orar para essas pessoas que estão indo. Mas ao mesmo tempo, já entrando no contexto do que eu quero falar hoje, eu acho que existe um perigo aí, porque às vezes a gente começa a falar de missão e essa palavra ela fica muito distante da gente que está aqui. Missão parece que virou a ideia de alguém que foi para outro país. Missão virou a ideia de quem precisou largar tudo, de quem teve que atravessar o oceano, de quem mora num lugar que talvez eu e você não queremos. E aí, sem perceber, a gente acaba sentando numa cadeira de uma igreja e pensando o seguinte: olha, isso é muito bonito, mas isso não é para mim. Ou aquela ideia: eu nunca fui para a África, isso não tem nada a ver comigo, eu não sou missionário, eu não sou pastor, eu não sei pregar, ou eu não tenho esse chamado. Mas eu queria hoje, nesse CR Casa, talvez fazer a gente repensar um pouquinho e talvez virar essa chave dentro da gente, porque a pergunta que nós colocamos nesse domingo que se passou, talvez não seja para onde Deus vai me mandar um dia. Talvez a pergunta que nós podemos propor é: aonde Deus já me colocou hoje? E então a pergunta que ficou para nós respondermos nessa mensagem é: onde Deus já colocou você para viver a missão? Eu quero convidar você a ler agora 2 Coríntios, capítulo 5, do versículo 14 ao 20. Nós vamos entender isso, vamos ler isso em grupo. Bom, nós estamos diante de um texto interessante, conhecido, que o apóstolo Paulo está escrevendo essa carta agora num momento de tensão. Ele está escrevendo isso para a igreja de Corinto e tinha gente questionando o ministério dele, tinha gente questionando a autoridade dele, tinha gente questionando a aparência dele, os sofrimentos e até as motivações do coração de Paulo. E é exatamente nesse contexto que o apóstolo Paulo ele abre o coração agora e ele mostra o que move a sua vida. Nós percebemos que a vida de Paulo não era movida por status, nós percebemos que Paulo não era movido por reconhecimento, por uma culpa religiosa. Você sabe muito bem da história do apóstolo Paulo, que antes de ser Paulo, ali sendo chamado de Saulo, em Atos capítulo 7, por exemplo, nós vemos ele participando da morte do primeiro mártir da história da igreja, Estevão, e ele está ali diante de um momento de sofrimento do povo de Deus, dos seguidores de Jesus, e ele está conivente com aquilo. Mas Atos capítulo 9, ele tem aquela experiência de Jesus o encontrar. Ele não está fazendo isso por causa da culpa, de repente, de ter sido algum perseguidor da igreja e agora está sendo perseguido por amor a Jesus. Ele não está sendo movido por uma vontade de se aparecer, até porque, se você olhar a história de Paulo, você vê tanto sofrimento e ninguém quer se aparecer diante do sofrimento. Paulo estava sendo movido pelo evangelho. Era exatamente esse evangelho. Ele foi alcançado pelo amor de Jesus, ele foi reconciliado com Deus por causa de Cristo e agora ele está entendendo que a vida dele não pertence mais a ele. E agora, nesse texto, Paulo mostra que a missão não nasce primeiro de uma agenda, de um cargo ou de uma viagem. A missão nasce de uma vida alcançada por Jesus. Então, nós respondemos a seguinte pergunta: onde Deus já colocou você para viver a missão? E o primeiro ponto, eu disse que a missão nasce do amor. Versículo 14 e 15 fala sobre isso. O amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. Ele morreu por todos para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmo, mas para aqueles que por eles morreu, ressuscitou. Paulo começa exatamente na cruz, naquilo que Jesus fez por nós. E eu gosto dessa forma como ele apresenta isso, porque Paulo não cobra agora as pessoas, ele não está colocando a tarefa naquilo que a gente tem que fazer, e ele coloca primeiro o que Jesus fez por nós. A ideia aqui é que a missão
de verdade nasce de nós sermos alcançados pelo amor de Jesus. E é interessante que no versículo 14, ele diz que o amor de Cristo nos constrange. Não do constrangimento ruim, não é da vergonha, não é desse momento, mas é a ideia aqui de constranger, é de ser pressionado por dentro, de ser quase empurrado de dentro para fora. É como se o apóstolo Paulo estivesse dizendo o seguinte: depois que eu aprendi, entendi o que Jesus fez por mim, não tem mais como eu viver do meu jeito, como se a vida fosse só minha. E aí ele chega no versículo 15, nós vemos o resultado disso, que quem foi alcançado já não vive mais para si mesmo. O Evangelho, ele quebra esse nosso centro, ele agora nos ensina a viver para o outro, porque viver para si mesmo é a coisa mais natural do mundo. A gente não precisa fazer curso para aprender a ser egoísta. Dentro de nós isso já existe. Mas quando Jesus entra na nossa vida, a vida nossa para de girar em torno de nós mesmos. Como nós utilizamos uma expressão, a vida para de girar em torno do nosso umbigo. A gente para de viver para a ideia do meu conforto, do meu tempo, dos meus planos, e agora a gente começa a entender uma vida para servir ao outro. E eu quero propor aqui a primeira pergunta. O que muda na nossa vida quando entendemos que não vivemos mais somente para nós mesmos? Responda isso em grupo. O que nós estamos aprendendo nesses dias é exatamente isso. Que a nossa vida não é mais nossa e que nós devemos olhar à nossa volta, olhar as pessoas que estão precisando de uma ajuda, precisando de uma oração, precisando de um tempo de qualidade e que nós devemos nos importar e investir esse tempo também a outro, assim como fizeram com a gente um dia. A gente chega no segundo ponto, e então o segundo ponto dessa mensagem é que a missão foi posta na nossa mão. Versículo 18 diz que tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Eu gosto da ordem que o apóstolo Paulo fala aqui, porque ele está primeiro dizendo que Deus reconcilia a gente com ele através de Jesus. E só depois ele coloca as nossas vidas dentro do ministério da reconciliação. Primeiro, ele faz uma obra dentro de nós, depois ele nos coloca nessa obra. Agora, percebe como a gente estava antes? Porque o versículo 19 fala sobre isso. Diz que Deus não levou em conta as nossas transgressões. Nós estávamos afastados. A gente era pessoas culpadas, sem condição da gente voltar pelas próprias forças num relacionamento com Deus, mas o próprio Deus toma uma iniciativa. O que nós vemos aqui é que Cristo carregou o nosso pecado e Deus não colocou na nossa conta aquilo que a gente devia. Ele apagou a dívida e agora ele abre esse caminho de volta para nós agora. Então nós entendemos isso e isso muda a forma como a gente entende a missão. Porque agora ele coloca na nossa mão a mensagem que um dia chegou até nós. A gente pensa aqui comigo, todo mundo foi alcançado por alguém. Alguém pregou para você, alguém convidou você, alguém abriu a casa, alguém colocou um CR Casa à sua disposição, alguém teve paciência com as suas perguntas, alguém viveu o evangelho do seu lado e você entendeu isso, só que agora essa missão, essa verdade está na sua mão. E agora nós estamos entendendo o seguinte, que se nós fomos alcançados, nós fomos então comissionados. Não existe cristão de arquibancada nessa história. A gente entende isso agora, porque a maior necessidade de qualquer pessoa nesse mundo continua sendo se reconciliar com Deus por meio de Jesus. Chegamos então no último ponto, é que a missão acontece aonde a gente está. Versículo 20 diz o seguinte, portanto, somos embaixadores de Cristo e Deus faz seu apelo por meio de nós. Por amor a Cristo, suplicamos, reconciliem-se com Deus. Eu gosto dessa palavra embaixador. Paulo escolheu de uma forma muito especial, porque embaixador representa, o embaixador ele representa o país dele num lugar que não é o dele. Ele mora num outro território, mas representa a terra natal. Ele não fala ali em nome próprio, mas agora ele defende os interesses dessa nação. Ele representa aquele que ele foi enviado. E Paulo está dizendo o seguinte agora, essa é a sua identidade. Como cristão agora, você é um embaixador de Cristo. E aí no versículo 20 tem uma parte interessante que diz, Deus faz seu apelo por meio de nós. Então, o que quer dizer que quando nós estamos falando de Jesus para alguém, é como se Deus estivesse falando através de nós.
Isso é pesado, né? Percebe a responsabilidade que há em nós? Percebe agora também o privilégio que Deus dá para nós de poder anunciar essa mensagem? Deus escolheu chamar as pessoas usando gente comum como eu e você. Então a gente entende que se Jesus é precioso para nós, não tem como a gente guardar isso só para nós. O que a gente aprendeu nessa mensagem é que enquanto Deus não manda a gente para um lugar específico, e isso pode acabar acontecendo com alguns, Deus direcionar um lugar, uma nação, um bairro, uma cidade, enquanto Deus não faz isso, nós não podemos desprezar o lugar ao qual Deus nos colocou. Nós podemos fazer missão no trabalho, nós podemos fazer missão no CR Casa, numa rua, no bairro, com um vizinho, com os nossos amigos, com os nossos familiares. Nós precisamos lembrar disso. Quais ambientes que Deus já colocou a gente? Será que a gente está enxergando esses lugares como um campo missionário ou a gente está vivendo uma rotina nossa do dia a dia? E aqui eu quero propor então essa última pergunta e passar a palavra aos nossos líderes. Qual ambiente da sua vida hoje parece apenas rotina, mas pode ser exatamente o lugar onde Deus colocou você para representar Jesus? Eu convido você a responder isso em grupo. Passo a palavra aos nossos líderes, então, para que vocês possam dar sequência, que vocês possam orar por aquelas pessoas ao qual você colocou no folheto, aqueles 3 nomes. Vocês podem orar e interceder por essas pessoas agora também. E lembrando, próxima semana agora, nós não temos CR Casa. Nós vamos ter essa semana de folga de CR Casa, mas de muito trabalho para a nossa festa Sabores e Missão. Eu conto com você aí, com o seu CR Casa, com todos vocês que estão participando. Conto com você participando, ofertando, se envolvendo aqui no trabalho. Vai ser uma semana muito intensa, mas vai ser uma semana muito especial. Uma semana de missão. Nós contamos com você. Responda agora essa pergunta. Passo a palavra aos nossos líderes. Que Deus abençoe você. Um grande abraço e até mais. Tchau, tchau.